Olá! Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Meu nome é Tatiane Santos, sou neuropsicopedagoga, alfabetizadora há mais de 15 anos e eu estou aqui hoje para disponibilizar para vocês um curso na área de alfabetização, onde você terá acesso com um linguajar bem fácil, tudo que você precisa saber sobre alfabetização. Nós sabemos que em tempos de pandemia, como foi esse último ano, muitos pais, professores e principalmente os estudantes de pedagogia ficaram se perguntando em como alfabetizar. É possível alfabetizar à distância? Não é possível? Como que a minha criança aprende? O que eu preciso saber para que minha alfabetização seja eficaz? Seja que minha criança saia lendo 100%. Vamos começar? Hoje eu vim com minha primeira aula, aula 1, tá? Esse curso é gratuito, ele vai ficar disponível aqui no canal. Se inscreva no meu canal, ative as notificações. Este material, os slides, eu vou deixar disponível depois no meu site. É só se cadastrar com o seu e-mail que será enviado para você, tá bom? Então vamos lá, alfabetização sem segredo, né? Conhecer para ensinar. Acredito que todos nós sabemos disso, né? Precisamos aprender para ensinar. E principalmente tem algo na faculdade que já me intrigava quando eu fazia pedagogia. Por que que nós não tínhamos uma disciplina que nos esclarecesse como a criança aprende? A gente não tem isso na faculdade. E isso me intrigava muito. Mas a gente há de convir que o avanço da neurociência colaborou muito. Eu acredito que falta as faculdades inserir no seu conteúdo programático do curso uma disciplina de neurociência, para que nós, professores, aprendamos como que essa criança vai aprender, como que o cérebro dela funciona. Se ela está com dificuldade, o que está acontecendo? Então vamos lá? Então, a primeira aula, eu quero falar para você o que você precisa saber antes de começar a alfabetizar uma criança, certo? Primeiro, o que é alfabetização? Ah, alfabetização é aprender a ler e escrever. Sim, basicamente é isso. É codificar o nosso sistema alfabético. Por isso que a gente fala alfabetizar, vem do código alfabético. A criança ela precisa aprender a identificar os sons das sílabas, né? Para poder aprender a ler. Ela precisa, na verdade, ela precisa de 3 coisas. Aprender o nome da letra, a grafia da letra e o som da letra. Para depois ela codificar e transformar aquele símbolo que ela vê em uma leitura. Porque no começo ela vê aquele tanto de letrinhas, são símbolos. Muitas crianças nem sabem que as letras têm sons. Mas nós vamos falar sobre isso mais na frente. Quero falar para vocês que a alfabetização, ela não acontece de forma natural. Ela não é como a fala. Porque a fala é algo natural. Nós nascemos, crescemos e naturalmente começamos a falar, certo? A alfabetização, não. Porque a escrita foi algo inventado pelo homem. Então, nós precisamos ensinar as nossas crianças a ler. Já teve alguns estudos, algumas teorias, pessoas defendendo que bastava se colocar a criança num ambiente letrado que naturalmente ela ia aprender a ler. E o que não é verdade. A neurociência vem avançando e todos os estudos na área vêm avançando e a gente já sabe que isso é uma inverdade. A criança precisa ser ensinada a ler. Ela não sabe. E principalmente, se precisa de um adulto, né, alfabetizado para alfabetizar uma criança. A leitura não é algo simples, ela é algo complexo. Talvez pareça simples para nós, porque nós já sabemos ler e é muito automático, mas para a criança não é. Outra coisa que eu quero falar é sobre a estimulação. As nossas crianças,
elas precisam ser estimuladas precocemente. Quanto mais estimuladas elas forem na primeira infância, mais preparadas elas vão chegar na alfabetização. Mas eu não estou dizendo para se alfabetizar precocemente. Não quero que vocês pensem que, não, amanhã eu vou pegar meu filho de 3 anos, meu sobrinho, já vou começar a mostrar um monte de letra para ele, mostrar... Não, calma. A primeira infância, gente, nós precisamos brincar, falar sobre o mundo letrado, mostrar o mundo letrado, mas principalmente brincar. Fazer reconhecimento de esquemas do esquema corporal, subir e descer. Nós precisamos estimular essa criança precocemente, ou seja, fazer com que ela se ambiente para que quando chegar na alfabetização, ela esteja preparada, esteja pronta, né? A criança, para desenvolver a leitura e a escrita, quanto mais precoce ela for motivada, mais fácil ela vai aprender a ler e escrever, né? Acho que todos há de convir. Quem está na área da educação há de convir. Outra coisa que eu quero falar para vocês é assim, que com a minha experiência e lendo e estudando diversos alfabetizadores aí, educadores, eu acredito muito que a criança ela precisa primeiro aprender a ler, para depois entender o que ela está lendo. Nossa, mas como assim? Bem, o que eu penso? E o que a minha experiência me diz? E claro, o que a neurociência fala? A criança, ela primeiro precisa entender que aquela figura que ela vê, aquele símbolo que ela vê, possui um som. E que aquele som que ela escuta e fala pode se transformar em uma escrita. Então, nós precisamos estimular essa criança a ler as sílabas, né, a partir do simples para o complexo. Ler as sílabas, as palavras, depois as frases e os textos. Para depois nós formarmos nessa criança a competência de um leitor ativo, que compreenda. Então, isso eu tenho como experiência há muitos anos e é o que a ciência diz. E outra coisa, diversos países utilizam dessa forma de alfabetização. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, alguns países da Europa, muitos utilizam deste método, do simples para o complexo. Aprender a ler para depois entender o que está lendo. Outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre a sondagem, que vocês também precisam saber. O que é a sondagem? É você realizar um diagnóstico. Se você é professor e tem uma turma, na sua turma. Se você é um pai ou é um professor particular, no seu aluno. Fazer diagnóstico e entender o que essa criança já sabe. O que ela traz consigo e quais são as habilidades que você precisa ajudar ela a desenvolver para que ela possa aprender a ler com mais tranquilidade. Porque cada criança ela tem uma vivência própria, né? É uma aquisição do mundo muito próprio. Então você precisa entender. Então depende de onde ela mora, com quem ela mora, qual a realidade que ela vive. Tudo isso você precisa sondar através de conversas, de brincadeiras, de jogos, para entender e estimular essa criança. Por exemplo, numa turma, numa sala de aula, nos primeiros dias, o professor já tem que descobrir mais ou menos o que cada aluno traz consigo. Aquele que tem mais facilidade, aqueles que têm mais dificuldade, quais são aquelas dificuldades, para você identificar quais são as hipóteses de escrita, de leitura de cada um, para adequar o seu planejamento de aula. Como que você vai planejar uma aula para uma turma se você não sabe como essa turma é? Se você não identifica o que seus alunos aprenderam na verdade, se você vai olhar e falar assim, não, vou planejar aqui um jogo e chega lá, não vai dar certo. Por quê? Porque a maioria nunca aprendeu nem as vogais, não sabe o que são as vogais. Então, se você começa lá nas consoantes, eles nem sabem as vogais. Então, você precisa saber o que sua turma sabe. A mesma coisa é a criança. O que essa criança sabe? Ela sabe as vogais? Ela sabe o som das vogais?
Ela sabe escrever, ela precisa adquirir e escrever. Uma coisa muito, muito importante, saber se a criança sabe o nome dela. Como assim, Tati? Não sabe o nome? Não, não é falar o nome. Apesar que eu já me deparei com situações em que a criança não sabia o próprio nome. Foi chamada de apelido a vida toda, e aí quando você for falar o nome para ela, fala, não, tia, esse não é meu nome. Mas são casos isolados. Eu digo aprender a escrever o nome, porque o nome é o que há de mais importante na vida do ser humano, principalmente na vida da criança. Então você precisa saber se essa criança sabe escrever o nome, se sabe escrever o nome completo, porque a partir dessa primeira escrita dela, desse nome tão importante para ela, que é o próprio nome, que ela vai começar a compreender sobre as letras. E vão ser as primeiras letras que ela vai começar a identificar na alfabetização. A gente, quando está trabalhando com turma, a gente vê muito assim, esse aqui é o B, né? O B que faz ban. E a criança, B de Bernardo, nosso coleguinha. Sim, B de Bernardo, B de bola. Então você precisa identificar o que essa criança sabe, se ela sabe o nome dela, se ela sabe escrever o nome dela, quais são as letras que compõem o nome dela, tá bom? Isso é muito importante. Até para você definir uma parceria entre você e seu aluno, tá? Ou entre você e seu filho, caso você seja pai e mãe. Outra coisa que eu quero falar para vocês, que é importante também saber, é sobre o marco da alfabetização. Bem, é importante que o processo formal da alfabetização comece a partir dos 6 a 7 anos de idade. Tati, é uma lei aleatória que tem no Brasil, que é a lei do corte, né? Que até o final de março a criança tem que ter 6 anos completos. Não, isso tem a ver muito com o amadurecimento do sistema nervoso. Por isso que, a partir disso, o governo estipulou como lei. Uma criança só pode ser matriculada no primeiro ano, quando ela completa, até o final de março, 6 anos de idade completo. Às vezes, nas nossas escolas, a gente se depara muito com os pais que querem avançar nessa etapa. Não, mas meu filho faz em junho, é muito próximo. Quando nós somos professores, a gente sabe como faz diferença. Como faz diferença quando você pega uma sala de alfabetização, que você pega uma criança que está madura para ser alfabetizada, de uma criança que está sendo forçada, que está ali sem amadurecimento nenhum. Claro que eu não estou falando dos casos isolados de crianças que têm algum déficit de atenção, de hiperatividade, de dislexia, não estou falando disso. Estou falando das crianças que os pais, principalmente nas escolas particulares, né, meio que obrigam ou forçam a criança a fazer o primeiro ano antes de ter os 6 anos completos até o final de março. Mas vamos seguir. É importante a gente respeitar esse marco por causa deste amadurecimento. É quando as células nervosas, eu vou falar um pouco técnico, elas estão mielinizadas, elas estão assim, a camada é como se fossem em camadas, estão maduras, prontas para absorver aquela informação, absorver aquele conhecimento. A gente olha e fala assim, nossa, quando a criança chega pronta para alfabetizar, na turma a gente fala assim, nossa, esse aqui, olha, ele está tendo anseio em ser alfabetizado, está pedindo, o corpo pede, né? E para dominar a escrita também é preciso que essa criança tenha, como eu falei na sondagem, né? Ela tem que ter sido trabalhado nela coordenação motora fina, noção de tempo e espaço, reconhecer ele e reconhecer o outro, saber quem é ele, saber quem é o outro, entender o esquema corporal, né? A cabeça, o tronco, membros, né? E isso é muito importante, faz muita falta. A criança precisa decodificar símbolos. Como assim, Tati? Nossa, ele vê um símbolo, do Carrefour. Nossa, Carrefour. Olha, Carrefour. Então, assim, esse conhecimento de símbolos parece tão bobo, mas ele é tão importante no amadurecimento das células que nós não temos noção. A criança precisa ter uma boa percepção visual e uma capacidade de discriminar sons.
Aí eu vou falar um pouquinho de um assunto que eu vou falar lá na frente no nosso curso, mas que eu já quero falar daqui. Gente, quantas crianças, quando chegam no nosso primeiro ano, que nós olhamos para elas, e eu mesmo sou muito assim, falo assim, já perguntou para essa mãe se essa criança já foi oftalmologista? Já perguntou para essa mãe se esse aluno já foi no otorrino? É ali, no momento da alfabetização, que a gente faz assim, detecta tantas particularidades, dificuldades que a criança está tendo, e que muitas vezes são algo simples, físicos. Um óculos, por exemplo. A mãe no seu dia a dia não percebe, e nós ali percebemos muito rápido. Então é muito importante o professor, o pai, quem vai ensinar, quem vai alfabetizar, perceber se essa criança, se ela está ouvindo bem, se ela identifica os sons, se ela escuta um som longe e sabe do que é aquele som, se ele está vendo aquela letra ou letras parecidas e consegue enxergar bem aquela letra na hora de copiar. Isso é muito importante, tá? A gente tem que ter um olhar muito sensível. É o que eu já tinha falado lá em cima, né? Que é sobre o aprender a ler. Ler primeiro para depois compreender. E o planejamento. Ah, gente, o planejamento é da vida, né? O planejamento é da vida. Não tem como um processo dar certo sem um planejamento. Se você trabalha numa empresa de vendas, você precisa planejar suas vendas, ter metas, né, objetivos, e nós também temos na área da alfabetização. Não tem como esse processo acontecer sem um planejamento, criar uma rotina, escolher uma metodologia adequada, que seja estruturada, que tenha um passo a passo, que você saiba onde você vai começar, onde você vai continuar e onde você vai finalizar, né? A criança, ela precisa de uma instrução clara, ela precisa de uma instrução estruturada para que ela compreenda e codifique esse sistema alfabético. Mas eu não estou falando que tem que ser algo mecanizado, sério, sabe? Porque muitas crianças saem da educação infantil e caem ali no primeiro ano, principalmente no início do ano, e assim, ainda muito bebês, assim, não bebês eu digo, mas assim, ainda tentando entender o que é aquele mundo ainda, que começa a mudar, que tem mais cadernos, mais atividades, que é diferente, ele começa a perceber uma certa diferença, certo? E ele precisa ter uma instrução muito clara do que ele deve fazer, do que deve acontecer. E você pode usar o lúdico para isso. Entendeu? Histórias, jogos, desde que seja planejado, estruturado, objetivado, que você saiba o que você está fazendo. Eu vou fazer esse jogo porque esse jogo vai desenvolver isso no meu aluno. Essa brincadeira que eu vou fazer com eles vai desenvolver isso no meu aluno. Porque o lúdico é maravilhoso. Ele desperta na criança, gente, uma motivação surreal, né? A imaginação é tudo na vida de uma criança. Então, basicamente, gente, hoje é isso, tá bom? Vou finalizar aqui minha primeira aula. Vem muito mais material por aí, muitas aulas legais, tá? Muita pesquisa. Se você tem dúvidas, deixe aqui nos comentários. Eu vou responder com o maior carinho para vocês. Se você quer este slide, se inscreva lá no meu site, que será enviado via e-mail, tá bom? E não se esqueça de ativar as notificações para ficar por dentro da minha próxima aula. Espero vocês lá!